paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez, vídeo novo para o canal, amém? Louvado seja Deus, a qual a gente falou que não ia parar, vai ser um vídeo atrás do outro para a glória de Deus. E hoje o tema é, Deus usa a sua soberania para salvar o homem, sim ou não? Mas antes da gente entrar nesse tema, glória a Deus, não deixe de deixar seu like, seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de indicar esse canal para outras pessoas, que isso é muito importante. Deixe seu comentário aí embaixo para a gente saber o que você achou do vídeo, isso também é muito bom, amém? Mas antes da gente entrar no tema, aleluia, roda a vinheta, Caroline! Então, antes da gente começar a entrar nesse assunto, vamos orar, povo de Deus? Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa, Senhor, nos dá entendimento, sabedoria, Pai amado, para entrar nesse assunto, Pai amado, e esclarecer, aleluia, as nossas mentes, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus usa a sua soberania para salvar o homem? Sim ou não, igreja? Claro que não. Aleluia. Deus não pode obrigar o homem a aceitá-lo. Não é por força nem por violência. A salvação é gratuita. A salvação é a graça, é dada, é favor imerecido. O livro de João, capítulo 3, aleluia, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, e deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas infelizmente, aleluia, muitos não crêem, e aqueles que não crê é condenado, mas aqueles que crê é salvo, é justificado pelo sangue de Cristo. Mas o que é soberania de Deus? A soberania de Deus é a autoridade máxima, é a autoridade maior, aleluia. Deus comanda os céus, a terra, ele usa, aleluia, a soberania dele sobre a terra, sobre os céus, sobre os mares, aleluia, para fazer o que lhe apraz, para fazer o que lhe agrada, amém? Deus usou a sua soberania para salvar Paulo, sim ou não? Claro que não, povo de Deus. Deus usou a sua soberania para abrir os olhos de Paulo, para mostrar para Paulo, aleluia, que ele estava no caminho errado. Deus usou a sua soberania para escolher Paulo para uma missão. No livro de Atos, capítulo 7, aleluia, nós sabemos muito bem do acontecimento sobre a vida de Estevão. Aleluia, no livro de Atos, capítulo 7, verso 58, que diz assim: expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia. Então Saulo, ele estava presente na morte de Estevão. Aleluia. Estevão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, estava pregoando a palavra do Senhor. E ali Paulo é uma as testemunhas, joga, né, as vestes de Estevão nos pés de Saulo de Tarso. E ali no livro de Atos, capítulo 8, vem a grande perseguição da igreja, através de quem? Da vida de Saulo de Tarso. E ali ele começa a se levantar contra a igreja em Jerusalém. E todos temiam Saulo, todos tinham pavor de Saulo. Por quê? Porque Saulo era um homem trazendo morte, prisões, perseguições para a igreja do Deus de Israel. Só que Saulo estava no tempo da sua ignorância. Saulo pensava que estava fazendo o bem para Deus, mas não estava fazendo o bem, achando que perseguindo a igreja de Deus, maltratando os seus escolhidos, matando os servos do Senhor, estava agradando a Deus. Os ensinamentos a qual levou Paulo de Tarso a crer que o que ele estava fazendo era certo. Mas o Senhor tinha um projeto e um plano para Saulo de Tarso, aleluia, e escolheu ele, porque sabia que no coração dele tinha sede de Deus, de conhecer o verdadeiro Deus de Israel. No livro de Atos, capítulo 8, começa a perseguição da igreja, mas no livro de Atos, capítulo 9, aleluia, o Senhor Jesus vai ao encontro de Saulo de Tarso, que diz assim no livro de Atos, capítulo 9, verso, aleluia, 3, que diz assim: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco,
Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está entendendo? Saulo estava perseguindo a Jesus de Nazaré. Aleluia! E aqui no verso 5 diz assim: ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te é de convém de fazer. Então, aleluia, Saulo está no caminho que é de Damasco. Ele vai com os decretos, ele vai com cartas para o quê? Acabar com a igreja do Deus de Israel. Ele vai com as cartas para levar alguns presos, para tirar vidas do povo do Senhor. Mas o Senhor levanta do seu trono, usa sua soberania para o quê? Para mudar a história de Saulo de Tarso. Mas o mais importante desse assunto é que Saulo paralisou. Ele ficou o quê? Atônito. Ele creu, ele acreditou nas palavras que saíram da boca de Jesus. A pessoa que persegue o povo de Deus não está perseguindo o povo, mas o próprio Deus. E vocês observam bem que Paulo, ele fica na ordenança de Deus, ele fica aguardando as ordens de Deus. Olha aí, quando o homem é escolhido por Deus para algo, ele faz a diferença. Porque se é outro fala: não, opa, como é que pode? Você me para no meio do caminho, quem é você? Você para mim não é nada. Não, mas Paulo, ele treme. E o Senhor vai até quem? No livro de Atos, capítulo 9, ele vai também diretamente falar com Ananias. E no livro de Atos, capítulo 9, verso 14, que diz assim, ó. Vamos para o 13, porque pelo 13 você vai entender melhor. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias está apontando e falando para Deus os defeitos de Saulo de Tarso. Mas Deus não vê como o homem vê. A visão de Deus é completamente diferente da do homem. O homem vê desgraça, Deus vê salvação. O homem vê destruição, Deus vê solução. Deus dá logo um salavanco logo em Ananias. Ô, Ananias, quem sabe sou eu. Ananias, quem resolve o problema sou eu. Lembra que quando João estava deitado no peito de Jesus, aleluia, Pedro aponta para João e diz: esse aí. Jesus, aleluia, conjecturando, já diz: ops, não se mete com esse aqui não, deixa que ele que eu resolvo. Então assim é o ser humano. Muitas vezes quer dar pitico, quer dar, aleluia, dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Mas o Senhor, aleluia, já esclareceu para Ananias e disse para ele assim, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia! E no livro de Atos, capítulo 26, que me falha a memória, louvado seja o nome do Senhor, Paulo está dando testemunho de quem? De Jesus para os reis. Porque o que Jesus fala no livro de Atos, capítulo 9, ele concretiza no livro de Atos, capítulo 26. Aleluia, quando Saulo de Tarso está preso, aleluia, e começa a dar testemunho das coisas, de como teve um encontro com Deus. E ele aceitou Jesus para ser o seu Salvador, para anunciar o seu nome, para dizer o quanto ele é tremendo na sua vida. Ele diz no livro de Atos, capítulo 26, louvado seja o nome do Senhor, e verso 19, ele diz assim, ó, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quantos têm a visão celestial de Deus e é desobediente?
Mas ele está dizendo, eu não fui desobediente. Deus não me obrigou a servir a ele, mas ele esclareceu para mim, aleluia, que eu estava no caminho errado e que eu decidi a servir a ele em espírito e em verdade. Paulo, ele creu. Paulo, ele estava no tempo da sua ignorância e o Senhor Jesus viu e deu a graça, escolheu um grande missionário, escolheu um homem que fez a diferença entre as nações, fez a diferença e faz até a data de hoje. Mesmo morto, Saulo de Tarso é reconhecido como o pai dos gentios. Por isso que ele diz para Ananias, Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. Então Deus usou a sua soberania para escolher a pessoa certa para fazer uma missão a qual ele sabia, aleluia, que Paulo ia abraçar com toda a sua graça, com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Deus usa a sua soberania para soltar Pedro da prisão. Não era a vontade de Deus que Pedro morresse, que Pedro fosse visto como instrumento de zombaria. Quando Deus quer fazer, ele faz, porque ele é soberano. A soberania é o seu poder, o seu domínio sobre toda a criação. Aleluia, tudo o que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada. Aleluia. A soberania de Deus é um importante fundamento da fé cristã. É muito importante. E precisamos compreender que Deus tem autoridade suprema sobre tudo. Aleluia. Quem gostou do tema, aleluia, deixa aí embaixo seu comentário. Não esqueça de compartilhar, deixar seu like. Isso é muito importante. E, missionário, eu gostei. Fala sobre esse assunto, missionário, que a gente vai estar falando. Amém, povo de Deus? Um grande abraço. Vem comigo, povo de Deus, dando glória.